Empirismo? Mas que negócio é esse? Impressões é um negócio que o professor fala, né, quando ele passa filme e tal. Impressões. Sensibilidade. Minha mãe sempre falou que eu sou insensível. E você, sabe o que é empirismo? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 Minutos de Filosofia. Bem, pessoal, os empiristas são uma corrente filosófica que surge lá desde o início da história da filosofia, com os pré-socráticos, e que vai ter também ressonância no pensamento do Aristóteles, e parte do princípio de que todo conhecimento ele deriva necessariamente dos sentidos. Quais são os sentidos? Tato, paladar, visão, etc. De modo que, se eu não captar isso através dos meus sentidos, sensibilidade, eu não vou conseguir entender a realidade tal qual ela é. E que vai emergir lá pelo século XVII e vai se contrapor à teoria racionalista de Descartes, que a gente já trabalhou em outro vídeo, vocês podem ver aí no card acima ou na descrição do vídeo abaixo. O empirismo é uma corrente que vai se desenvolver sobretudo na Inglaterra, né? Vai ter uma série de pensadores que vão desenvolver ideias nesse sentido. O primeiro pensador a criticar a perspectiva de René Descartes é o John Locke, aquele mesmo lá, o pai do liberalismo, né, que é importante também, que tem a teoria do contrato social e tal. O Locke vai dizer o seguinte: o Descartes diz que o ser humano nasce com uma espécie de mundo na cabeça, o que ele chama de ideias inatas, né? E que a gente vai só reconhecendo coisas que estão na cabeça quando a gente nasce, né? É como se a gente tivesse um software instalado na cabeça e o Windows liga quando a gente nasce. E aí o John Locke fala, claro que não. Nascemos zerados, como uma folha de papel em branco. E só a partir do momento que a gente experiencia as coisas que a gente passa a criar impressões sobre o mundo. Exemplo, imagine só que eu estou lá esquentando leite no fogão lá e eu não percebo e deixo a mão lá em cima da trempe e pega fogo, me queima. Essa sensação de dor que me dá imediatamente é o que John Locke chama de impressão. Então, ele vai dizer que o conhecimento de mundo que temos se dá por essas impressões sensoriais. Mas ele vai dizer também que essas impressões, elas têm dois tipos de natureza. Uma delas são as suas qualidades primárias, né? Que seria, por exemplo, tamanho, extensão, e também tem as qualidades secundárias. Vou dar aqui o breve exemplo da maçã. Veja bem essa maçã, pessoal. Eu sei que ela tem um formato meio arredondado e tal, ela está meio fria e tal, mas o Locke vai dizer o seguinte: tem certas características que vão depender do indivíduo e, portanto, elas não são tão fortes assim quanto essas características primárias. Como, por exemplo, a cor. A cor aqui ela é vermelhinha, né? Me parece, né? Mas sei lá, talvez esteja chegando errado. Talvez um outro bicho chega diferente. Talvez outro indivíduo vai discordar de mim porque ela está meio madura. Uma coisa também, o gosto da maçã pode variar, né? De indivíduo para indivíduo. Eu posso achar isso gostoso e você achar que não. Então são coisas que não são impressões puras. São qualidades secundárias e, portanto, eu não posso confiar nelas. Então o problema é complexo, pessoal. O John Locke vai dizer também que, para a gente compreender a realidade, a gente não usa só dos sentidos, mas tem também a nossa mente, que organiza as informações e tal. Então são duas dimensões da realidade. Mas o que ele enfatiza é, sem uma experiência primária, né, sem uma relação com o mundo dos sentidos primária, não há conhecimento. O conhecimento depende da visualização do objeto. Mas tem um outro pensador aí, que é o escocês David Hume, que vive na mesma época, que ele vai desenvolver mais ainda essa teoria que o John Locke já havia analisado. E ele vai dizer o seguinte: a maior parte das percepções que a gente tira da realidade, a gente tira por conta do hábito. Hábito é um conceito fundamental, portanto, na filosofia de Hume. Então ele vai dizer que certas ideias que a gente tem uma noção de previsibilidade, que é construído a partir da visão de relações causais, né, de causa e efeito, que são visões que a gente não consegue experimentar de uma forma imediata, mas é uma relação, né, mental, racional que a gente faz, que se acontecer uma coisa vai rolar outra como consequência. O Hume vai questionar esse tipo de
situação. Ele vai dizer o seguinte, isso vai ter um grande impacto na ciência. Ele fala o seguinte, não é porque o Sol nasceu ontem que ele vai nascer de novo amanhã. Pode ser que um dia dê problema, certo? Então ele vai dizer que a gente constrói um monte de relações a partir do hábito, mas o hábito não nos garante que as coisas vão se repetir da mesma forma. Por exemplo, se eu não vi nunca um cisne negro, não quer dizer que não haja cisnes negros. Talvez exista algum, só que eu ainda não o vi. Então ele diz que o hábito ele é uma forma de compreensão da realidade complicado e não dá conta de explicar a realidade das coisas. E ele vai estabelecer uma distinção entre impressões e ideias. Veja bem, vocês sabem que tem um professor dando aula aqui, barbudinho, então, porque vocês estão vendo aí a partir da minha câmera. Mas ele vai dizer que existem coisas que a gente consegue pensar que estão muito para além da impressão sensível, né, direta do fenômeno. Por exemplo, eu posso pensar num dragão de asas azuis, vermelho e que solta fogo pelo rabo. Mas ele de fato existe? Pode ser que não, porque a nossa mente nos engana com as ideias que fazem a junção de coisas que a gente assimila pelas impressões de forma separada e a gente cria um conceito em cima disso. Por exemplo, o que é um anjo? Um anjo é um cara, né, um sujeito que tem asa, né? Então eu peguei dois conceitos, peguei um cara, botei uma asa no cara, uma auréola, e são coisas que eu já tinha conhecimento disso independentes e criei um conceito amplo, mas que não tem correspondente na realidade. Você já viu um anjo? Tudo bem, você pode ter me visto e tal, mas não estou falando disso. E tem um cara ainda que vai levar isso a um ponto mais radical ainda, que é o Berkeley, né, que é um outro pensador inglês lá, que vai dizer o seguinte: o fato de eu ter impressões no mundo material, né, por exemplo, eu bater nessa mesa aqui, vai fazer um barulho, mas não me garante que essa mesa existe aqui. Pode ser só a minha consciência me enganando. Em outros termos, será que a gente está vivendo aqui agora ou é tudo uma ilusão da nossa mente? A conclusão que a gente chega disso, sei lá, é tudo meio agoniante e assustador. Bom, basicamente é isso que eu tenho que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau!